Oi a todos, aqui é a Anne, e Ursopatia, também conhecido como Stardew Valley da Idade da Pedra, acabou de receber uma mega atualização no dia 22 de abril, porém os desenvolvedores postaram uma nota apenas em inglês falando sobre as novidades, então eu vim aqui traduzir ela para quem não sabe inglês e ficou boiando sobre o que essa atualização trouxe. Eu vou estar mostrando cenas do trailer da atualização aí de fundo no vídeo, mas se tu quiser ver o trailer completo eu vou deixar o link dele aí na descrição, juntamente com o link da nota oficial dos desenvolvedores. E só para vocês não perderem a promoção, deixa eu avisar logo agora no começo do vídeo, pra quem não tem o jogo ainda ou tá querendo comprar ele pra algum amigo, o Ursopatia tá com 50% de desconto na Steam até o dia 29 de abril de 2025. Eu não tô sendo patrocinada nem nada, eu só tô avisando pra quem ainda não sabia, porque talvez tu não queira perder essa oportunidade. O jogo tá pela metade do preço, então só queria deixar avisado. Mas dito isso, vamos logo então pras novidades, porque tem muitas. Novas áreas. Duas novas áreas principais foram incluídas no jogo. Uma delas são as ilhas da tribo Yakuan. Porém, para desbloquear essa área, tu precisa primeiro concluir as cavernas, e aí tu vai receber uma missão da Inza que vai resultar em tu ser convidado a ir visitar as Ilhas Tartaruga. A outra área é a tundra da tribo Mograni. Para desbloquear ela, também precisa concluir as cavernas, e aí tu vai receber uma missão da Zeda, que após completar ela, tu vai ser convidado para ir até a tundra dos Mograni. Temos também duas novas cavernas, a Caverna do Sol e a Caverna da Lua. A Caverna da Lua fica na nova região dos Yakuans, que são as ilhas, e a Caverna do Sol fica na nova região dos Mograni, que é a tundra. Porém, essas cavernas são diferentes da Caverna da Floresta, porque nelas a gente não desbloqueia novas passagens quebrando pedras. Pelo que eu entendi, dentro dessas cavernas a gente vai encontrar umas árvores adoecidas que a gente pode curar trazendo para elas o que elas precisam. E é assim que a gente vai conseguir desbloquear novas passagens dentro dessas novas cavernas. Pelo que eu entendi. Posso ter entendido errado, mas eu acho que é mais ou menos isso. Também é possível agora encontrar tokens, tipo umas fichas, que vão nos permitir procriar novas variantes de várias espécies de animais e descobrir novas variantes de vários cultivos também. Teremos também dois novos festivais, um de cada tribo, o Festival do Kuro, o Deus do Sol, e o Festival da Luna, a deusa da Lua. Novos personagens. Com essas novas áreas, teremos também 21 novos personagens. Sim, 21 novos personagens, sendo dois deles casáveis, que são o Askel dos Mograni e a Saira dos Yakuans. Não sei se eu tô pronunciando o nome deles certo, mas eu vou mostrar aí na tela. Eu só não vou falar muito deles para vocês irem conhecer eles por conta própria, ok? Novos animais. Com novos biomas também temos novos animais, dois novos animais de fazenda, que são os muflões, que são tipo uma espécie de carneiro primitivo, que podem ser encontrados na tundra, e também os dodôs, que são uma espécie de ave primitiva que fica no bioma das ilhas. Além disso, teremos dois novos pets, que são os civetérios, acho que é assim que se chamam em português, que são uma espécie primitiva de girafa, e os pandas, que também podem ser usados como montaria. Então imaginem, gente, ter girafa e panda de estimação. Esse jogo tá ficando cada vez mais fofo. Temos agora 18 novos peixes para pescar também e 30 insetos. Sim, insetos, porque agora a gente vai poder também caçar insetos no jogo. E eu ainda vou falar mais sobre isso daqui a pouco. E como eu disse anteriormente, além desses animais novos, teremos também as novas variantes de cada animal que a gente pode desbloquear explorando as novas cavernas. Novas plantas. Temos agora 4 novos cultivos, que são o arroz, a uva, o centeio e a lentilha. E 4 novos itens coletáveis, que são a cana-de-açúcar, a camomila, a calêndula, o endro e a raiz de sabão, que eu achei que era inventada do jogo, mas é uma planta real. Eu pesquisei, ela se chama assim porque é usada para fazer sabão mesmo na vida real, e eu não fazia ideia. Foram adicionadas também 6 novas árvores frutíferas, porém as notas de atualização só mencionaram 3, que são a árvore de cacau, o que significa que a gente vai poder fazer chocolate quente, a figueira e uma árvore que serve como hospedeira da planta de baunilha. E as outras árvores ficaram como um mistério pra gente explorar porque eu não achei nada sobre elas, mas talvez eu só não tenha procurado direito. Então qualquer coisa, deem uma olhada nos comentários, que se eu tiver alguma novidade ou correção para esse vídeo, eu vou colocar num comentário fixado aí embaixo, ok? E como eu já mencionei, teremos também as novas variantes dos cultivos que são desbloqueadas através das novas cavernas. Novas ferramentas. Temos agora também novas ferramentas e upgrades para elas. Uma das novas ferramentas é a que a gente vai usar para poder capturar insetos, porém ela só é desbloqueada após completar a história principal do jogo. Então é uma coisa mais endgame mesmo, e assim como na pesca e na caça, também vai ter um minigamezinho para capturar insetos. Quando completar a história principal do jogo, vai aparecer um novo personagem misterioso que vai te ensinar como capturar insetos.
Podemos agora desenvolver duas novas ferramentas de pesca no jogo, que são a pesca com linha e a rede de pesca. A pesca com linha adiciona um novo minigame para capturar peixes e a rede de pesca captura peixes durante a noite. Porém, esses dois novos métodos de pesca também só são desbloqueados após completar a história principal do jogo, até porque tu vai precisar usar insetos como isca para pescar usando esses métodos. Então, primeiro tem que desbloquear os insetos, que só desbloqueia depois de completar a história principal do jogo. E agora a gente vai poder ter ferramentas de ferro também, que são mais fortes e tem maior alcance. E olha só que satisfatório usar essas ferramentas. Novas máquinas. Temos agora duas novas máquinas também, uma para produzir geleias e outra para produzir sabão. Para desbloquear, ou melhor, inventar a máquina de geleia, tu precisa primeiro encontrar a cana de açúcar que tu vai encontrar lá na nova área dos Yakuans, que são as ilhas. Porque o açúcar é um dos dois ingredientes necessários para produzir geleias, sendo o outro uma fruta. E a máquina de sabão pode ser inventada após tu encontrar a raiz de sabão na nova área dos Mograni, que é a tundra. Que aí tu vai poder usar a raiz de sabão juntamente com ervas para produzir sabões ou sabões. Acho que é sabões, de diferentes aromas. Novos itens. Foram incluídos também duas novas roupas, duas novas opções de calçados, 12 novos chapéus, 38 novos itens de decoração e 19 novos pratos para cozinhar. Alguns desses itens são encontrados para comprar com personagens dos outros clãs, então vai ser preciso desbloquear as áreas novas primeiro para ter acesso a alguns desses itens. Novos minigames. Foram incluídos mais alguns minigames, além do minigame de caçar insetos, que são o jogo de dados dos Mograni, que eles disseram ser inspirado em um jogo que existe pelo menos desde o século XII. Eu não vi ele muito bem, então ainda não sei se é algum jogo popular, que de repente eu até conheço. O Anfiteatro, acho que é assim que o minigame se chama em português, que é um jogo de música tipo Guitar Hero, só que da Idade da Pedra, e que tu vai desbloqueando novas músicas conforme vai jogando. E também tem um futebol de mesa, e esses minigames podem ser jogados em diferentes festivais, pelo que eu entendi. Outras novidades. Teremos mais 8 novas tarefas para completar 100% do jogo e mais 9 novas conquistas da Steam estão disponíveis agora. Temos um novo filtro de personagem no mapa também para a gente poder filtrar os personagens por clã. Foi adicionado também uma mecânica de ofertas especiais ao negociar com outros clãs. E tinha também uma nota que diz um negócio meio que assim: encontre a fera no acampamento Mograni se a cena de Flor de Tuque 4 tiver acontecido. O que eu não entendi bulhufas, mas talvez seja referente a uma parte do jogo na qual eu ainda não cheguei, porque eu ainda não fui muito longe em Roots of Party. Se tu souber o que isso queria dizer, por favor me explica aí nos comentários, porque eu tô boiando total. Além das coisas novas, duas coisinhas foram alteradas com essa atualização também. Uma é que a picareta de cobre agora é um pouquinho mais potente, e a outra é que agora é possível usar flores silvestres também para poder desenvolver a ideia de criar abelhas. É isso que dizia então nas notas dos desenvolvedores. Essas são as novidades da atualização 1.3 do Roots of Patia. Espero não ter esquecido de nada, porque tem muita coisa nova. Esse jogo tá simplesmente cada vez mais incrível, na minha opinião. Se o vídeo tiver sido útil, eu peço que não esqueça de curtir ele e quem sabe deixar um comentário legal aí embaixo também, hypar o vídeo se tu assiste pelo celular pra me dar uma forcinha, ou até se tornar membro do canal para ter alguns benefícios exclusivos por aqui. Mas de qualquer forma, eu já agradeço por ter assistido. Tenha uma ótima manhã, tarde, noite ou madrugada e até o próximo vídeo. Tchau!